E agora no Jornal de Mais News, a entrevista do dia, nessa manhã de sexta-feira. E esteve em Taió nessa semana e também na região do Alto Vale, visitando aqui a nossa região, Taió também, o deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, né? E veio aqui e deu uma passadinha aqui na Demais FM e no Demais News para conversar com a gente sobre essa visita. Deputado Napoleão, seja bem-vindo mais uma vez aqui a Taió Demais FM para conversar com a gente. Bom dia, tudo bem? Ezequiel, querido, bom dia para você, bom dia para o Douglas, toda a gente amiga que está acompanhando aí a Demais News. É sempre bom estar de volta na Demais FM e estar percorrendo aqui o Alto Vale, terra de gente amiga, querida. Eu sempre estou presente aqui no Alto Vale. Eu acredito na força da presença, né? Um deputado estadual, eu sempre digo assim, é um defensor, né? Daquilo que acontece na sua cidade, no seu município e na região. Sem dúvida. Então, como deputado do Vale do Itajaí, a gente está lá em Floripa para defender a causa dos municípios da nossa região e para fazer uma boa defesa. Nada mais justo e adequado do que estar presente nos municípios, entendendo os dilemas, as dores, os dramas, para lutar por soluções. Então a gente está aqui muito feliz, mais uma vez no Alto Vale, claro, estando no Alto Vale, presença sempre garantida aqui na Demais FM. Muito bem, deputado, seja sempre bem-vindo aqui na nossa Demais FM. E o senhor, então, mantendo contatos aí com as suas bases nos municípios e agora no Alto Vale, também aqui em Taió, reafirmando aí as demandas também, garantindo recursos, deputado, aqui para a nossa região? Exatamente. A gente está percorrendo aqui os municípios do Alto Vale. Nessa rodada, passei quarta e quinta-feira no Alto Vale e nesses 2 dias a gente percorreu mais de 12 municípios, anunciando recursos garantidos para situações pontuais importantes para as cidades, para os municípios aqui. Por exemplo, em Taió, R$250 mil para um veículo na área da saúde, porque às vezes os veículos normais, né, não dão conta do recado, tem regiões mais distantes, mais difíceis de chegar, então os nossos vereadores, né, o Jaci, presidente da Câmara, a vereadora Maria, o ex-vereador Cacai, o pessoal nos trouxe a demanda de que era difícil às vezes chegar em alguns lugares com o carro normal da saúde. Verdade. Então pediram esse recurso aí para um carro especial e a gente está garantindo aqui para Taió isso. À noite a gente esteve em Santa Terezinha com a prefeita Valquíria, com a turma lá. Lá a gente já garantiu mais de R$800 mil em recursos ao longo desses 2 anos, desde o centro multiuso, que abriga o Clube de Mães e a Capela Mortuária, e agora um recurso grande aí para pavimentação, né, de ruas lá em Santa Terezinha. Maravilha. Santa Terezinha, proporcionalmente, a cidade tem mais estrada de chão, né, de terra, então precisa assim desse apoio, até porque tem o transporte escolar, o transporte de saúde, e aí naquelas ruas fica bem complicado. Passamos por Rio do Campo também, e olha só a importância, Ezequiel, de estar perto, de estar junto. A gente estava lá anunciando recursos para a área da saúde do Rio do Campo. E o que nos relataram lá? O prefeito Vidal, o vereador Jean Leite, que tem a máquina de raio-x para o hospital. Sim. Só que não tem a sala de raio-x. Não tem a sala. Então, olha que drama, que barbaridade. Né? Um filho nosso, né, se machuca, alguém, né, se lesiona, vai para o hospital ali de Rio do Campo. Sai de Santa Terezinha, por exemplo, para ser atendido em Rio do Campo. Chega lá, o médico dá a primeira olhada. E ele vai requisitar o quê? No mínimo raio-x. Certo. Aí a pessoa tem que vir aqui para Taió. Taió. Para daí voltar com raio-x pro Hospital de Rio do Campo. Então garantimos o recurso para essa sala de raio-x. E que indiretamente ajuda a Taió também, porque sem afinal dúvida, esse movimento vem parar aqui. Verdade. E aí, claro, com mais movimento, menos qualidade no atendimento. É normal, né? Quanto mais gente procura. Verdade. Então por isso que é importante essa andada. Porque se o deputado não está perto, não está ouvindo, não está vivenciando, como é que a gente ia saber dessa história do raio-x, por exemplo? Como é que a gente ia saber, né, enfim, da história do carro da saúde aqui para Taió, né, que os carros normais não chegam onde precisam chegar. Então a gente tem trabalhado para trazer recursos para os municípios, pontualmente, claro, um a um, além, claro, das causas macro, né, das leis do Estado. Muito bom, muito bom. Agora, deputado, o senhor comentou aí a questão, né, de estar presente ali no município, né, e uma grande preocupação aqui de Taió e da região do Alto Vale é a questão da operação das barragens ou a questão também, manutenção também, envolvendo então essas represas aí, essas barragens aqui na nossa região. E o senhor tem olhado muito para essa questão, né? A questão da transparência também na gestão dessas barragens aí. Como é que está o seu acompanhamento, né, nesse assunto aí, deputado? Olha, o Vale do Itajaí, talvez o seu problema mais crônico e desafiador seja essa questão das cheias, né? Sem dúvida. O tempo passa, é inevitável. Haverá enchentes.
Então, com engenharia, com tecnologia, dá para amenizar o impacto. E as barragens são um instrumento importante. Então, eu sempre digo até para o governo, olha, quanto mais transparência, até melhor para o governo. Porque o que um sistema de defesa civil precisa ter por parte das pessoas? As pessoas precisam confiar naquilo, sem dúvida, acreditar naquilo. Defesa civil é fundamental ter esse sentimento de credibilidade, de confiança. Então, nada mais justo do que deixar as claras, bem transparente, cristalino, como é que está esse processo de manutenção? Está adequado? Não está? E isso é fundamental. Então, houve um projeto de lei de um suplente do nosso partido à época, o Jerry Consoli, defendendo essa questão da transparência das barragens. Como ele era suplente, saiu, e eu adotei essa causa, né, também em nome dele, para em nome do Vale do Itajaí poder fazer a defesa disso. Acabou sendo vetado, nós estamos lutando para derrubar esse veto, porque transparência nunca é demais, pelo contrário, quanto mais transparência é melhor para todo mundo. Verdade. E o Estado tem feito investimentos, só que assim, enquanto as pessoas não se sentirem seguras, com confiança em relação àquilo, pode investir o que for, que o sistema na cabeça das pessoas não vai ser confiável. Então precisa ser muito claro. E é importante destacar uma iniciativa importante do governo, é a parceria com a Celesc para a manutenção das barragens, para ser uma coisa que tenha começo, meio e fim, tenha credibilidade. Então a gente está cobrando os investimentos, mas por outro lado defende isso, uma transparência total, esteja lá na internet, né? Deixa ao vivo, deixa em tempo real e coloca a informação ali das manutenções. Assim as pessoas vão ter mais confiança no sistema. E para que as coisas aconteçam bem numa situação de calamidade, tem que ter confiança na defesa civil. Verdade, é verdade. E aí funciona bem, né? Gerindo também com as próprias administrações, né? E a própria comunidade participando aí nessa questão, né? Das demais comissões também que o senhor participa na Assembleia Legislativa, deputado, a gente tem acompanhado o seu trabalho aí, a sua preocupação também, vários setores, vários assuntos que permeiam aí, né, Santa Catarina e a nossa região do Vale e Alto Vale do Itajaí. Até nessa defesa do Vale, do Alto Vale, a gente tem a vice-presidência da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Então eu tenho sido, né, um deputado que tem esse olhar de defender os municípios. Afinal, é onde a vida das pessoas acontece. Sem dúvida. Então, nesse contexto, a gente está presente, vai ouvindo as pessoas, vai ouvindo as reivindicações e vai encaminhando os projetos de lei para realmente poder fazer a defesa daquilo que seja melhor aqui para a população catarinense. Não tenha dúvida. Deputado, para a gente saber aí, o que o senhor espera, né, desse ano? Iniciou há poucos dias aí, né? Iniciaram as sessões na Assembleia, os trabalhos legislativos aí de 2025. Temos 2026 aí, que daí sim é um ano de eleições, né? E já fica mais escasso também aí o direcionamento de recursos, né, para os municípios. Qual é a sua expectativa aí nesse sentido e também com a questão do PSD também aí a nível de estado? Nosso partido tem crescido em Santa Catarina, no Brasil, então a gente está muito animado em relação a isso. E esse é um ano, né, de fazer a plantação, né, do nosso trabalho. A gente está com 2 projetos de lei importantes tramitando, que tem a ver com todo mundo, com todo catarinense. Quem dirige, né, tem carro, tem moto. Verdade. Eu sempre defendo o seguinte, olha, atualmente o Estado busca mais punir as pessoas que ferem uma lei de trânsito. Vai direto no bolso. Então a gente está com um projeto ao contrário. Eu faço uma brincadeira. Eu sou pai, né, de uma filhinha pequena, então eu busco ela na escola quando eu estou em Blumenau, na segunda ou na sexta. Aí a gente sempre dá uma olhadinha na agenda, né? Então, claro, quando a criança, né, apronta, vem a advertência na agenda. Exatamente. Mas o que mais motiva a criança? Não é a advertência do que ela fez de errado. O que mais motiva a criança a fazer direitinho e certo é aquela estrelinha que a professora põe quando o trabalho é bem feito, aquele parabéns que a professora escreve, aquele carimbinho que a professora põe. Então eu percebo nas crianças, né, que é um retrato da sociedade. Sim. Isso. O que motiva alguém a andar na linha? Não é o puxão de orelha. O que mais educa mesmo é o incentivo, né? Sem dúvida. É o carinho. O elogio, né? Então a gente está com um projeto de lei mais simbólico, mas é para mudar essa cultura, que é o desconto do IPVA para quem não levar multa nos últimos 12 meses. Correto. Então, claro, né, para quem transgride, tem a multa, mas por que não reconhecer e premiar quem anda na linha? Então a nossa ideia, como eu disse, é mais simbólica, mas a ideia é que quem não levou multa nos últimos 12 meses tem um desconto no seu IPVA. Eu, inclusive, isso é projeto de lei, está tramitando. Sim. Mas eu sou autor de uma lei, essa está valendo, está em vigor. A lei que limita a cobrança do IPVA em Santa Catarina. Porque teve um ano, Ezequiel, que foi um absurdo. 2021, eu não era deputado ainda, eu sou deputado de primeiro mandato. Mas em 2021 a inflação do Brasil foi 10%, ou seja, uma inflação alta.
altíssima, 10%. Qual é o trabalhador que ganha 10% de aumento no ano, né? Nem a empresa aumenta o faturamento 10% no ano. E o imposto estadual, o IPVA, aumentou 33%. Uma barbaridade, um crime, um assalto no bolso do contribuinte, do motorista. 33% de aumento num ano é barbaridade. Então eu criei uma lei para limitar o reajuste do IPVA. O deputado não pode mexer na alíquota. Isso depende do governo. Sim. Então nós criamos assim um artifício, que é um teto, um limitador. Então nunca mais na história de Santa Catarina, o IPVA vai aumentar acima da inflação. Conseguimos colocar essa barreira. Então o IPVA ele vai mudando ano a ano, de acordo com o valor de mercado do veículo. Isso. De acordo com a variação da tabela FIPE. Mas naqueles anos que isso ficar acima da inflação, aí aplica a trava, aplica o teto. Então, na prática, é o que é melhor para o contribuinte. Sem dúvida. Ou a variação de valor do mercado, ou a inflação, o que for mais baixo, o que for mais benéfico para o contribuinte. Isso é uma lei que já está valendo. Então, graças a essa nossa lei, nunca mais em Santa Catarina alguém vai pagar o IPVA acima da inflação. Muito bom. E aí, para fechar essa linha, eu andei bastante aqui pelo Alto Vale, ouvi muitas queixas. Eu acho uma sacanagem aquela multa que chega na casa da gente, a gente não sabe nem do que é, né? Verdade. Aí vem a multa e diz, não, tava no celular. Mas como é que a gente sabe? Ninguém parou a gente, ninguém... Quer dizer, é muito fácil acusar sem a gente também ter como se defender. Como é que vai defender e dizer que não tava? Sim. Então, às vezes, a gente é achacado, né? A placa tá ilegível. Mas como é que sabe que a placa tá ilegível se a gente não tava lá, né? No local? Como é que a gente diz que não? Então, tem muita multa chegando aí, sem a gente saber. É a história do drone multando, né, as pessoas. Então, eu tenho um projeto de lei. Esse é projeto ainda, tá tramitando. Eu sou o autor junto com o deputado Sérgio Guimarães. São 2 autores desse projeto de lei. Qual que é a nossa ideia? Acabar com essa sacanagem. Eu tenho uma teoria o seguinte, Ezequiel. E eu posso falar de cadeira porque o meu pai e meu irmão morreram em acidente de trânsito. Então, eu defendo a educação do trânsito. Claro. Mas uma coisa é educação do trânsito. Outra coisa é, entre aspas, usar esse argumento para sacanear o motorista. Então, o pessoal diz assim, mas se seguir as placas, ninguém é multado. Mas que placa? Tem placa caída, tem placa quebrada, tem placa enferrujada, Escondida tem mato tomando conta do mato tomando conta da placa, não tem acostamento. Então, a minha tese é assim, olha, se tudo tivesse um brinco, se a gente tivesse estrada de primeiro mundo, aí é uma história. Agora, como é que o Estado vai gastar dinheiro comprando drone se ainda não botou taxão, se não botou sinalização, se não botou iluminação, se não roçou o mato, se não botou a placa? Nas minhas redes sociais, Napoleão Bernardes, fiz até uns vídeos recentes, eu fiz um teste num roteiro meu. Olha, vou dar uma olhada nessa estrada. Fui seguindo as placas. Fotografei placa caída, placa enferrujada, tudo, menos placa normal. Né? Mato tomando conta. Então eu acho uma sacanagem. O Estado, ao invés de gastar dinheiro comprando drone para sacanear o motorista, que invista na estrada primeiro. A hora que a estrada estiver boa, beleza, aí investe no que quiser. Mas antes a prioridade tem que ser essa. Então o nosso projeto de lei é para proibir multa por drone e por aqueles radares escondidos. Qual que eu acho que é a fiscalização correta? Se o Estado quiser mesmo que o motorista diminua a velocidade num ponto que precisa diminuir para evitar acidente. Lombada eletrônica. Eu, quando levo multa, também levo, né? Quando eu levo multa na lombada eletrônica, eu penso, eu sou burro, né? Porque tá lá, tá claro, tá evidente. Essa multa, beleza, essa é justa. E essa, qual é a importância dela? Porque faz as pessoas diminuírem de velocidade de verdade. E é o que importa. Isso, né? A curva é perigosa. Põe a lombada eletrônica, vai diminuir a velocidade, aí vai evitar o acidente. Agora, deixar o drone lá, o radar escondido, aí é muita sacanagem. Então a gente tá com esse projeto de lei, tá tramitando, né? Depende dos demais deputados. Mas vamos acompanhar ao longo desse ano, Ezequiel. A discussão vai ser boa, né? Acompanha pela demais aí que nós vamos trazer boas novas. E que seja, né, o melhor aí, realmente pensando aí no bem e trazendo também ideias para que as coisas aconteçam, né, da melhor maneira. É isso aí. Esse é o nosso compromisso. Educar, realmente, né? E dar condições, né, de trafegabilidade. É isso. E aí sim a consciência vem, né? Deputado Napoleão Bernardes, muito obrigado aí pela sua presença aqui na Demais FM. Estamos sempre acompanhando o seu trabalho, sempre à disposição aí, né, para informar nossa população, nossa grande audiência do Demais News aqui. Muito Ezequiel, obrigado. De vez em quando eu tô na estrada, eu mando pro Ranieri, pra turma, a minha fotinha ouvindo a Demais. Exatamente. A gente tá pela estrada ouvindo a Demais FM sempre aqui no Alto Vale. Nosso ouvinte. Obrigado pela oportunidade, né? Minhas redes sociais, Napoleão Bernardes, todo mundo convidado a acompanhar. E a gente sempre que estiver pelo Alto Vale, passa aqui na Demais. Legal. Um abração pra todo mundo. Um grande abraço. Ótimo dia. Sucesso, bom trabalho, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui na Demais FM. Bom, essa foi a entrevista do dia, aqui no Jornal Demais News.